Olá, você poderia me ajudar a aconselhar uma pessoa? Eu sou o pastor Manfrini e tenho uma palavra de fé para o seu coração. Está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26, diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaram? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso aconselhar uma pessoa e gostaria da sua ajuda nessa manhã tão bonita, tão abençoada aí que Deus tem nos dado. Que o Senhor possa falar no seu coração, que o Espírito Santo possa derramar unção sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Bom, essa passagem, ela retrata um momento em que Jesus anda por cima das águas. E estavam os discípulos no barco e de repente Jesus começou a andar sobre as águas, se aproximando daquele barco. E os discípulos olharam de longe e começaram a ficar com medo, achando que poderia ser até mesmo um fantasma. Olha só, para alguém que vivia com Jesus. E de repente Pedro, olhando, foi contraditório ali diante dos discípulos, desafiando, porque ele sabia quem era Jesus, né, e que Jesus tinha poder para fazer as coisas, curar, libertar, transformar. E naquele momento eu entendo que ele teve fé de falar: se realmente é o Jesus que eu conheço, ele vai me dar a ordem para poder andar sobre as águas. Então ele grita, ele fala, se és tu mesmo o meu Jesus, manda-me que eu vá ter contigo. Se és tu aquele que eu conheço, aquele que eu sei, né, que eu aprendi, que eu convivi e sei que ele é Deus e que tem poder sobre todas as coisas, manda que eu vá ter contigo. Então eu acredito que o raciocínio rápido de Pedro possibilitou desafiar o sobrenatural diante do Senhor Jesus. E Jesus, logicamente, ele se agrada daquele que tem fé, daquele que o busca de todo o seu coração. Falou: Pedro, sou eu mesmo, pode vir. Então Pedro, de maneira ousada, muito ousada, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Olha que bênção, olha que maravilha. Eram vários discípulos e apenas um experimentou essa graça de Deus de poder andar sobre as águas. Então Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E aí a Bíblia fala pra gente, demonstra pra gente que Pedro, ele começou a sentir o vento e o balançar das águas, né? Ele começou a entender que estava no sobrenatural de Deus, né? Fazendo algo que ninguém fez até aquele momento, e começou a ter medo, acredito. Eu acredito que naquele momento que Pedro começa a sentir a água e começa a sentir o vento e consequentemente afundar, ele deixa, na minha opinião, de olhar fixamente para Jesus. Ele deixa de olhar para Jesus de maneira fixa, né? Ele deixa de ouvir um pouco aqui, de entender um pouco aquilo que ele ouviu. Vem Pedro, pode vir, sou eu, Jesus, que estou falando. Eu acredito que ele esqueceu dos primeiros passos que ele deu e que não afundou, e de repente começa a olhar para os lados, sentir o vento, ver a imensidão e ver que algo sobrenatural aconteceu sobre a vida dele, e começou no seu coração a duvidar. Essa é a palavra. E eu gostaria
neste momento, que você pudesse me ajudar a aconselhar alguém que já conhece a Cristo, alguém que já conhece a palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse me ajudar a aconselhar alguém já maduro na fé, que tem um entendimento do poder de Deus, do poder de Cristo, do poder da palavra do Senhor sobre a vida do crente, sobre a vida de um cristão, sobre a vida daqueles que creem na palavra de Deus. Eu gostaria que você me ajudasse a aconselhar uma pessoa muito especial nessa manhã. O que você diria para Pedro, conhecedor da palavra, íntimo ali de Jesus, estava com os discípulos, contemplou alguns milagres da parte de Jesus, ouviu a palavra de Deus. O que você diria para Pedro neste momento? O que realmente você diria para Pedro? A gente trabalha muito com conselhos e existe um ditado antigo que fala que se conselho fosse bom, ninguém daria e vendia, né? E é real mesmo, é muito interessante. Mas nesse contexto, a gente não está simplesmente dando um conselho, a gente está mostrando, a ideia aqui é mostrar para a pessoa que nós queremos aconselhar que ela é uma pessoa conhecedora da palavra, que ela conviveu ou convive com Jesus diariamente e que ela desafiou o poder de Deus no sentido assim, nós oramos a Deus pedindo as bênçãos. Nós oramos a Deus suplicando o milagre dele sobre a nossa vida. Nós oramos a Deus suplicando a Jesus Cristo que venha operar sinais e prodígios sobre nós. Nós clamamos o Deus do impossível, o Deus do difícil. E aí, em alguns momentos nós falamos, Deus, eu posso ir? Deus, o Senhor é comigo? Senhor, eu vou porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. E tem muitas pessoas no meio do caminho, no meio da sua trajetória, afundando. Você acredita nisso? Você pode ver isso? São pessoas que sonharam grandes, que têm sonhos grandes, são pessoas que vislumbraram um futuro gigantesco e que pediram a aprovação do Senhor Jesus. E o Senhor disse para ele, no coração deles, vem. Que conselho você poderia me ajudar a dar para esses irmãos, para estas pessoas? Ora, eu posso aqui contribuir e você provavelmente pode me ajudar a entender, você pode até comentar esse vídeo, para que as pessoas que assistirem posteriormente possam também receber o seu conselho. Para uma pessoa conhecedora de Cristo, uma pessoa conhecedora da palavra, ouvindo a voz de Jesus, andando sobre as águas e mesmo assim afundando, o que nós poderíamos dizer para ela? Olha, eu quero contribuir também, eu estou te pedindo ajuda, mas eu gostaria de contribuir, que nós precisamos ter fé em Jesus e não duvidar. Pedro, quando ele começa a afundar e começa a se desesperar, ele grita por Jesus, Senhor, me ajude, eu estou afundando. Jesus pega ele pelas mãos, o levanta e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando? Por que você tem duvidado do poder de Deus sobre a sua vida? O Senhor não é contigo? Deus não tem te chamado? Deus não tem confirmado os seus sonhos? Você está vivendo o sobrenatural. Olha para cima, olha para Cristo, não olhe para as ondas do mar, não olhe para o vento. Se você está sentindo o vento e olhando para as ondas, concentre-se na palavra de Deus, concentre-se em Jesus Cristo, concentre-se naquilo que o Deus vivo falou com você, para que você possa continuar a sua caminhada de glória em glória e fé em fé na presença de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você ouviu, agora obedeça, não temas, porque Deus é contigo. E que esse conselho que você me ajudou a formular neste momento sirva para a sua vida, para a sua caminhada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus em Cristo Jesus.